É algo bem pessoal e talvez uma coisa sem importância para outras pessoas, mas para mim. O médico sentiu-se constrangido. De repente, foi tocado por súbito desejo de comentar o que incomodava e pediu: Entre, Sr. Gildo. Vamos conversar lá dentro. O convite foi aceito. Foram para a sala. Aquele homem simples foi para o lugar apontado no sofá e se sentou. O dono da casa acomodou-se quase à sua frente e disse: Estou angustiado. Minha mulher já conversou comigo e talvez eu seja supersticioso demais mas não é orgulhoso, doutor. Nem eu sou de fazer julgamento. Pode falar. Sim. Mas é algo que pode parecer ridículo, porém é importante, muito importante para mim. Aconteceu que fui jogar bola com os meus filhos e contou o que havia acontecido. Agora estou desesperado. Não encontrei a correntinha em lugar algum. Comecei a ter medo, muito medo. Eu orava, pedi ajuda e proteção como já falei. E agora? Como será que vou atender meus pacientes? Como vou acertar os diagnósticos? Como? Ah! Aquela correntinha. Eu me lembro de ver o senhor passar a mão na correntinha antes de examinar a gente, de escrever as receitas dos remédios. É isso mesmo. Peguei muita confiança naquele talismã e agora não sei o que farei sem ele. Vai fazer o que o senhor sempre fez, doutor Armelino, afirmou com simplicidade. O que faz o senhor ter um dia produtivo, proveitoso, acertar os diagnósticos, cuidar bem dos pacientes não é o seu talismã, mas o seu preparo e a sua dedicação, o seu empenho em aprender, o cumprimento do seu juramento, a educação de prestar atenção no que seus pacientes dizem, o seu respeito em pesquisar, estudar, fazer o melhor ao seu alcance. Deus ama o Senhor e o abençoa por tudo que o Senhor é. Não ama o Senhor porque tem um talismã. O seu ritual, de passar a mão no amuleto antes de sair de casa e como me contou, pedindo forças, orientação, não passa de um momento em que o Senhor para e leva os pensamentos ao Senhor nosso Deus, aos santos pedindo proteção, orientação, amparo para o que vai fazer. O seu talismã é somente um objeto que o faz lembrar. É sagrado para a sua consciência. Depois de fazer isso, a sua mente sempre positiva ajuda a harmonizar as suas energias e liga o Senhor com os planos superiores. Atrai para si, no momento certo, os guias espirituais que o inspiram nas tarefas de ajudar ao próximo. A nossa força vem de Deus. Nada nem ninguém tem poder sobre nós se não quisermos, se não deixarmos. Os seus pensamentos e a sua fé, elevados ao Pai Criador, são que protege o Senhor, ampara e guia, não um amuleto. Eu respeito os amuletos, pois também tenho um, mas sei que ele serve para me lembrar de meus compromissos religiosos, para me lembrar de Deus. A sua proteção vem de Deus, doutor. O médico ficou pensativo e perplexo. Naquelas palavras havia uma força, que não sabia explicar. Talvez o senhor tenha razão, Sr. Gildo. Mas quer fazer um teste, doutor? Venha comigo. Vamos até o meu sítio. Mas, antes, o senhor vai fazer o mesmo ritual de oração que faz sempre, só que sem o seu talismã. Vai pedir tudo o que pedia e se sentir amparado. O senhor tem razão, seu Gildo. Vamos fazer esse teste comigo, pois sei que Deus não precisa ser testado. Vou me arrumar, pegar minha maleta e algumas medicações que tenho e acho que podem servir. Não demorou e o médico estava de volta à sala. Antes de sair, orou e pediu como fazia, porém sem seu talismã. Junto com o Sr. Gildo foi para o sítio onde examinou a pequena Solange e, de imediato, percebeu que a menina tinha. Dentro de sua maleta havia o remédio ideal com o qual medicou a menina. Após clinicar a garota, acomodou-se à mesa da cozinha e aceitou o café que lhe foi oferecido. Examinou ainda outro filho do casal com um problema de pele e deu-lhe uma pomada para passar no braço. Conversaram.
Antes de ir, tornou a observar a pequena Solange, que já estava animada e totalmente sem febre. O médico sorriu e agradeceu a Deus por ter recebido a ajuda e o amparo para fazer seu trabalho melhor, para que seu dia fosse próspero e produtivo. Amar a Deus é confiar nos seus planos, nos seus propósitos e na sua proteção. Lucas. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em Playlist ou Vídeos. 14. Sempre é possível. Nada é mais importante do que a fé e o bom ânimo em qualquer etapa da existência. Muitas vezes, a tarefa a nós confiada é árdua e difícil, mas Deus olha por nós quando nos empenhamos e fazemos o nosso melhor. Os pais não são somente aqueles que nos cedem a possibilidade material da construção genética, mas também aqueles que nos guiam pelas sendas evolutivas, orientando, guiando e apoiando na verdadeira elevação moral para nossa ascensão como espíritos. O nascimento de Gustavo despertou em seus pais um sentimento de responsabilidade e amor desmedido. Quando garotinho, Gustavo acreditava que seus pais eram seus heróis, a sustentação e a meta. Desejava ser como eles. Acompanhava-os à casa espírita, frequentava a evangelização infantil, recebia as primeiras orientações sobre princípios divinos, sobre Deus e amor ao próximo. Na escola, os pais eram o socorro e a inteligência máxima para todas as tarefas, além de eles orientarem que fizesse sua parte, falavam que orasse pedindo orientação e auxílio. Com a chegada da adolescência, o modismo, os amigos duvidosos, quase inevitáveis, fizeram Gustavo acreditar que a educação dos pais era obsoleta, antiquada, em desuso. Não demorou para o jovem rapaz ter vergonha do amor, da direção e do ensinamento religioso que recebia dos pais. De heróis, os pais passaram a ser os vilões que os seguiam de perto, procuravam controlar, cercar de conselhos com a finalidade de tolher a liberdade tão almejada, pensava o filho. Ele se sentia envergonhado quando os amigos riam e criticavam as atitudes paternas. As primeiras festas, os primeiros embalos, a primeira oferta de tudo o que parecia ser sinônimo de liberdade. O primeiro cigarro, o primeiro gole de bebida alcoólica e a primeira vez que experimentou um cigarro de maconha. A falsa alegria que dominava as agitações, os risos, as aventuras eram a felicidade enganosa e traiçoeira que Gustavo imaginava ter. Com o tempo, os cigarros de ervas entorpecentes não eram suficientes. Seu corpo e seu psíquico exigiam mais, cada vez mais. Foi então que os inimigos, disfarçados de amigos, indicaram-lhe chás, que produziam sensações alucinógenas. Agora, era fácil e cômodo. Ele preparava na própria casa e dizia ser um suco. Os pais ficaram atentos. Desconfiados do comportamento estranho, procuraram saber o que estava acontecendo. Mas o rapaz se distanciava e era agressivo com palavras com o intuito de afastá-los. Não aceitando viver enganados e na mentira, o casal procurou informações. Decepcionados, buscaram ajuda, uma vez que seus limites de conhecimentos para orientá-los se esgotaram. Tudo parecia em vão, tendo em vista que o moço julgava-se dono da situação, não aceitava ajuda, não desejava ser orientado e socorrido. Como todos aqueles que são dependentes em vícios materiais ou morais, acreditava que poderia se libertar dele quando quisesse. Mas não é assim que funciona. O vício chega a um ponto que nubla a razão e a pessoa fica sem condições de avaliar ou julgar, de ponderar ideias simples, ter ânimo ou força de vontade extrema para se livrar daquilo que é escrava. Fora isso, algo impressionante, é a investida invisível de espíritos que, mesmo após o desencarne, vivem independentes e desejam sugar energias de encanados que se encontram no vício. Chegou o momento em que uma intervenção foi necessária. Hospitais e tratamentos psiquiátricos, terapias em grupo e individual. Dedicação, amparo, carinho, além da postura enérgica dos pais e da família. O casal não esqueceu algo muito importante: o lado religioso.
O espiritual foi lembrado e o socorro do alto também foi pedido incansavelmente. Mas, o pobre Gustavo não parecia disposto a aproveitar as oportunidades oferecidas, passando por várias recaídas em razão de não criar forças próprias. Foi um grande susto quando o pai do rapaz chegou ao fim de sua existência terrena, partindo para a pátria espiritual. Mesmo assim, não se esqueceu do filho. Sem demora, buscou se elevar e aprender. Preparou-se o quanto pôde e pediu permissão para, com a ajuda de outros mais entendidos, seguir os passos do filho, envolvendo sempre que possível. Gustavo atraia para si companhias de espíritos incrivelmente voltados para pouca moral e até crueldade. Envolveu-se em crime, mas não ficou encarcerado por muito tempo, porém o suficiente para experimentar muito sofrimento e dor na prisão, devido às situações abusivas e vexatórias. Retornando para casa, foi acolhido, com carinho, por sua mãe, que nunca desistiu dele. Firme, novamente, aconselhou-o e impôs normas e regras se o jovem desejasse apoio e abrigo. Gustavo aceitou. Choro compulsivo foi a demonstração de sentimentos profundos que brotaram por conta de todos os ensinamentos, exemplos e dedicação que recebeu. Percebeu que ficou contra os princípios e os valores oferecidos pelos pais. Foi o encontro dele com a realidade de sua consciência. Compreendeu que, um dia, em algum lugar, teria de arrancar forças de si mesmo para superar as dificuldades e tentações do vício. Quando ninguém mais acreditava que ele poderia se transformar, o rapaz reergueu-se das cinzas com ânimo e vontade de mudar. O que veio depois não foi fácil de enfrentar. Deparou-se com o desejo violento, com a compulsão escravizante, com o desespero nas crises pela abstinência. A depressão prostrava e pensava que não seria capaz. A ansiedade aflitiva se transformava em pânico, causando inquietação extrema e imensurável sofrimento físico e moral. Nesses momentos desesperadores, sua mãe estava ao seu lado, conversando com carinho, incentivando com amor e sempre lembrando que a força de que precisava para ser forte só poderia vir de Deus. Somente assim, tudo aquilo passaria e ele seria vencedor. Não vou conseguir, mãe. Não dá. Você é forte, meu filho. Resista hoje. Continue firme e por hoje. Vai passar. Tudo o que sente vai passar. Deus quer você limpo de vícios. Ele te dá forças para vencer. Deus te ama e eu também. Estou com você, Gustavo. Estou aqui, dizia a mãe prestimosa ao seu lado, sempre presente e esperançosa. Não viam nem conseguiam perceber que, na espiritualidade, o pai desencarnado, alguns parentes que também se encontravam no plano espiritual e outros amigos estavam ali espargindo energias sublimes de cura, libertação e força, afastando companhias espirituais desagradáveis para o rapaz. Não foram momentos fáceis, mas foi possível. Compreendendo que prosseguir no vício seria sua verdadeira derrota nesta existência, entendendo a necessidade de se libertar da dependência, Gustavo se esforçou. Buscou Jesus para ganhar força e superar os piores momentos. Foi amparado por mãos misericordiosas e invisíveis que nem imaginava. Um dia após o outro e tudo foi suavizando, após um tempo. Seguindo orientação de profissionais da área da saúde mental, a mãe procurou cursos e afazeres para o filho a fim de ocupar sua mente. Também buscou alimentação saudável. Gustavo foi se recuperando. Cuidou, mais do que nunca, do seu lado espiritual, da sua religiosidade. Libertou-se das drogas ao mesmo tempo que voltou aos estudos, formando-se depois. Conquistou um emprego e, além disso, começou a trabalhar com jovens com problemas com drogas e outros vícios. Passou a ser exemplo vivo de que o empenho pessoal, o bom ânimo e a esperança com a fé em Deus nós vencemos as piores tempestades, os ventos mais fortes. O caminho das drogas é ilusório. Traz falsos amigos e felicidade traiçoeira. Por falta de opinião, personalidade e amor próprio,
Muitos jovens aceitam o uso de entorpecentes, desconhecendo as extremas aflições pelas quais, de certo, irão passar. Mas, quando o alicerce espiritual é feito em rocha sólida, quando os pais oferecem princípios, valores, orientação, firmeza na educação, amor, atenção e carinho, sempre é possível se reerguer e se recuperar. Os pais de Gustavo desconheciam, enquanto encarnados, que no planejamento reencarnatório prometeram moralizar, educar e amar o filho. Na espiritualidade, sabiam que seria possível o jovem encontrar o submundo do vício por ter, em outra vida, explorado pessoas para negociar substâncias tóxicas com a ação analgésica, os quais traziam efeitos psíquicos aos usuários, tornando-os dependentes. Com isso, criou incontáveis adversários, que passaram a persegui-lo, obsediando-o para vivenciar os mais terríveis pesadelos em vida terrena. Mas, com a ajuda de seus pais, Gustavo venceu o vício e harmonizou tudo o que precisava ao se dedicar a cuidar, orientar e ajudar aqueles que, como ele, um dia, buscam se recuperar. Ele saldou seus débitos. Todos temos, dentro de nós, a semente suprema do Criador que se desenvolve e floresce. Se a regamos e a cultivamos com fé, amor, bom ânimo e perseverança, mesmo diante de toda dificuldade, essa semente germina, cresce e oferece frutos. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Jesus, Mateus 7:25. O Pai Celeste nos ampara e socorre sempre, quando pedimos com o coração e fazemos a nossa parte. Shelida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 15. Até quando? Na madrugada de domingo, por volta das 4 horas, o Dr. Maurício acordou sobressaltado e ofegante, pois, em um sonho terrível, havia perdido milhões de dólares aplicados na bolsa de valores. Depois que recordou o sonho, várias vezes, saltou da cama. Em seguida, pegou o telefone e ligou imediatamente para seu diretor financeiro de sua empresa, explicou-lhe sobre o sonho e marcou uma reunião com todos os analistas financeiros da sua equipe. Assim foi feito. Às 8 horas da manhã de domingo, encontravam-se todos reunidos na empresa para avaliar a situação financeira das ações, que se achavam em poder do Dr. Maurício. Os analistas telefonaram, acionaram computadores, leram jornais e falaram com outros empresários e investidores a fim de avaliarem as condições do mercado financeiro e os reflexos nas ações. Tudo foi em vão. Nada de anormal havia ocorrido. As ações da empresa continuavam bem aplicadas e em boas mãos. O sonho do presidente da empresa foi um alarme falso. Todos ficaram estressados e irritados por terem de ir até a organização, num domingo, por causa de um sonho. O Dr. Maurício não se sentiu, em instante algum, incomodado com a contrariedade e as caras de insatisfação dos seus funcionários, nem tampouco teve remorsos por retirá-los do convívio familiar num dia de descanso. Se costumava tratar assim aquelas pessoas importantes em sua empresa, imaginem como tratava os empregados pessoais, aqueles que cuidavam de suas coisas em sua casa. Eles eram desprezados e tratados com extremo desrespeito. Na segunda-feira, às 8 horas, o presidente já estava sentado no seu posto como dono absoluto de uma empresa metalúrgica, que fabricava peças para montadoras de automóveis. Pegou o telefone e foi procurando pelos diretores, pedindo para que comparecessem à sua sala. Passou missões possíveis e impossíveis para eles, tornando o dia agitado e fazendo com que seus funcionários ficassem trabalhando até mais tarde, naquele e nos dias que se seguiram. Alguns não aguentavam mais o ritmo acelerado da empresa. O trabalho se tornava um sacrifício diário em vez de proporcionar um desafio à inteligência e exercício da colaboração em busca de objetivos comuns. Certo dia, o Dr. Maurício marcou uma reunião com a presidência de uma empresa que faria parceria com a sua. Minutos antes da reunião,
Ele precisou orientar seus diretores a realizarem determinados trabalhos em que, mais uma vez, deixou um rastro de mágoas e rancores naqueles que colaboravam para o desempenho de sua empresa. Ele não enxergava seus funcionários como seres humanos e colaboradores do seu negócio, mas como máquinas sem sentimentos e sem vontade própria, devendo única e exclusivamente obedecerem a ordens e cumpri-las o mais rápido possível, sem erros, com ameaças ocultas onde subentende-se que, se errassem, nunca mais teriam a oportunidade de errarem novamente. Era um homem insensível, frustrado com o seu lado pessoal e não sabia conviver amigavelmente com as pessoas. Toda pessoa infeliz, inferniza aos outros. No final da reunião, quando olhou o relógio, verificou que estava atrasado para o encontro na outra empresa. Correu para o estacionamento e entrando rápido no carro, disse ao motorista: José, estou atrasado para uma reunião importantíssima. Se chegarmos ao local em 20 minutos, eu lhe darei um aumento de salário. Melhor. Eu triplico o seu salário, rapaz. Não se importe com as multas de trânsito. Essa reunião vale a minha vida inteira como empresário. O motorista entendeu rapidamente a mensagem e respondeu: Então, doutor, aperte o cinto de segurança. Sentiu-se satisfeito. Acreditou que deveria se mostrar competente. Além disso, sua ambição gritou dentro de si. O veículo saiu em altíssima velocidade do estacionamento da empresa, fazendo barbaridades pelo caminho. Ultrapassou em via que não permitia tal manobra, passou pela direita, cruzou com o semáforo fechado, fez conversão em local proibido, ameaçou pedestres. Sempre acima da velocidade. Não obedeceu ao sinal de parada até que, em um cruzamento, deparou-se com um caminhão de concreto e não conseguiu frear. A colisão foi inevitável e a velocidade acima do permitido fez com que o abauramento fosse muito forte. O veículo dirigido por José entremeou-se no caminhão de concreto entre a cabine e a betoneira, lugar totalmente de ferro, sem nada para amortecer o choque. Foi necessário muito empenho e horas de trabalho do corpo de bombeiros para tirarem os ocupantes do meio das ferragens. O motorista teve múltiplas fraturas e perdeu uma das pernas. O Dr. Maurício sofreu fratura de uma vértebra na altura do pescoço, ficando tetraplégico. Ele também sofreu um traumatismo na cabeça que afetou a área que coordenava a fala em seu cérebro. A empresa do Dr. Maurício teve de ser tocada por outros diretores e filhos inábeis, que mal conseguiam organizar seus quartos. Apesar do dinheiro, o senhor passou a viver à mercê de cuidado e tratamento daqueles a quem sempre tratou com desprezo e indiferença. Mesmo nessas condições, o acidentado entendia o que acontecia, revoltava-se, agitava-se e era tratado com calmantes, pois não sabiam o que estava querendo dizer. Nesta encarnação, o Dr. Maurício precisava encontrar equilíbrio e se desprender da matéria, voltar-se para o lado espiritual, tratar com respeito as pessoas. Mas nada disso aconteceu. Devido à sua ganância, arrogância, falta de humildade, desperdiçou todas as oportunidades que teve. Possuía dinheiro e gostaria de ter mais. O tempo que tinha gastava com coisas fúteis. Até quando insistir na ganância? Até quando caminhar pelos caminhos da injustiça? Até quando ser impiedoso para com aqueles que caminham ao nosso lado? Até quando colocar os bens terrenos acima dos espirituais? Até quando se deixar guiar somente pelos interesses da matéria? Até quando ser egoísta e pensar só em si, ignorando que outro também tem suas necessidades? Até quando não buscar o reino de Deus por meio de boas práticas, bons pensamentos e boas ações? Até quando? Eric Bernstein. 16. O tarefeiro da intriga. Acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus Cristo. Mateus 7.15.
O centro espírita é a casa de caridade e de ajuda sem preconceitos. Como todo espaço de oração, é o intercâmbio entre planos físico e espiritual, portanto peça fundamental para o crescimento moral de todos que ali chegam. E era, exatamente, o que um centro espírita, próximo à cidade de São Paulo, representava. Símbolo do crescimento e da caridade, da assistência social e espiritual. Nele, trabalhavam tarefeiros abnegados e caridosos, que por muitos anos ajudaram diversas pessoas a crescerem e despertarem para a realidade da vida. Um dia, Domênico chegou a essa casa espírita. Era um irmão conhecedor profundo da doutrina. Ele observou tudo e todos e se apresentou aos seus diretores e trabalhadores. Expressivo e convincente, exibindo seu conteúdo doutrinário aprendido com anos de estudo do Espiritismo, foi muito fácil fazer amizade com todos. Com as suas conversas, cativava as pessoas e demonstrava o seu suposto crescimento espiritual. Alguns colaboradores e dirigentes da casa espírita, deixando-se empolgar pela apresentação do recém-chegado, passaram a sugerir que tarefas de destaque lhe fossem dadas, uma vez que conhecimento não lhe faltava. Certa vez, persuadido pelos trabalhadores, o presidente desse centro espírita convidou Domênico para encarregar-se das reuniões públicas, realizadas semanalmente. Esse novo tarefeiro engrenou nas atividades e afazeres com facilidade. Sempre empenhado, dedicou-se com disposição. Com o passar do tempo, seus pensamentos se alteraram e ideias de mudanças surgiram. Desejoso por sobressair, Domênico começou a dar outra direção às tarefas e aos atendimentos de assistência espiritual e material. Muitos gostaram. Acharam que a casa precisava crescer e se renovar, sair da forma arcaica e conservadora que sempre foi dirigida. Pensaram que tudo precisaria se modernizar. Mas, outros não apreciaram as mudanças, uma vez que havia indisponibilidade em diversos aspectos. Domênico não se importou com as opiniões daqueles que não lhe apoiavam. Deixou sua vaidade e orgulho falarem alto e se esforçou para conquistar e fazer as alterações. Não demorou para criar indisposição entre os tarefeiros a favor e contra suas ideias e seus planos. E os que não concordaram, timidamente, afastaram-se. O orgulho e a vaidade imperaram e se fizeram passar por sensação de felicidade daqueles que ficaram. Eles sentiram algo como que o gostinho de vitória. Não tardou muito para ir contra os princípios, os valores e a administração da presidência do centro, que se amparava na caridade cristã e nos ensinamentos morais do Mestre Jesus. Ele sempre reclamava, criticava e não concordava, criando atrito e discórdia. Em conversas paralelas, a sós com alguns tarefeiros, Domênico criava desavenças, opinava sempre desfavoravelmente a tudo o que a presidência decidia. Usava, inclusive, o seu conhecimento da codificação para justificar, erroneamente, seus apontamentos, distorcendo ensinamentos básicos da doutrina para provocar discordâncias e intrigas. Dessa forma, conquistava e convencia alguns de mesma índole. Com seu jeito extrovertido e ao mesmo tempo manso, às vezes, fazia piadinhas com críticas, levava e trazia conversas que desenraizaram amizades estabelecidas havia anos, destruindo a harmonia dos trabalhos sem que notassem que era ele quem atormentava a paz daquela casa, antes, abençoada de tolerância e boa vontade. Não contente, Domênico acreditou ser muito mais competente do que qualquer um para presidir aquele centro espírita, pois, dessa forma, não seria contestado e teria mais aliados, podendo impor tudo o que fosse melhor, a seu ver, para a entidade beneficente. Empenhou-se até conquistar o cargo, que assumiu com muito contentamento. Suas mudanças nas divisões das tarefas, na forma de designar tarefeiros, no modo de tratar os que buscavam aquela casa de oração para socorro espiritual ou necessidades materiais passaram a não funcionar como desejava, pois a espiritualidade que, sempre tanto sustentou a todos, também sofria abalos e mudanças.
De repente, um tarefeiro não podia colaborar porque sua escala de horário não coincidia com sua disponibilidade e Domênico não gostava. Reclamava que a dedicação à doutrina ou à espiritualidade deveria estar em primeiro lugar. Outro colaborador, que foi trocado de função e isso não lhe agradou, começou a se sentir desanimado e sem perceber, afastou-se. E assim, vibrações negativas aconteciam sem que notassem. Na espiritualidade, irmãos, ainda inferiorizados, compraziam-se pelo desequilíbrio da casa espírita. Ninguém, no plano físico, tinha coragem de se manifestar. Para não criar discórdia. Como ensinou o codificador Allan Kardec. O mal vence porque os bons são tímidos. Assim foi. O conhecimento da doutrina não garantia a sabedoria de Domênico. Os frequentadores não demoraram a se sentir sem alento, sem motivação e começaram a não ir às reuniões públicas. Não conseguia mais obter ajuda e conforto por meio das palavras edificantes com as quais se acostumaram. Cada dia mais, por diversos motivos, mais e mais tarefeiros também faltavam e se desinteressavam pelos trabalhos. Alguns procuraram outras casas espíritas para frequentarem e servirem. Desse modo, um a um passou a se distanciar, lentamente, do centro espírita. Aquela casa espírita que tanto ajudou a todos, agora, encontrava-se, praticamente, de portas fechadas para a espiritualidade. Domênico possuía saúde de ferro. Nunca ninguém o viu doente. Não se deixava abater. Sempre com ânimo persistente. Acreditou que todos estavam errados e que, em breve, chegariam ali outros tarefeiros e colaboradores afins para o tipo de trabalho moderno e inovador que ele estabeleceu. Mas, antes que isso ocorresse, um infarto fulminante colocou fim à vida do corpo físico de Domênico, o presidente da casa espírita, que estava praticamente vazia. No plano espiritual, ele ficou grande tempo em estado de perturbação, não entendendo a razão de aqueles irmãos inferiores o rodearem, zombarem e escarnecerem a todo instante. Passavam por ele rindo e desdenhando, dizendo que não adiantou todo o tempo encarnado devotado ao bem e à caridade, se estava ali, junto com eles, experimentado diversos tipos de necessidades espirituais. Chamavam-no de arrogante, egoísta, orgulhoso, hipócrita. Entre outras ofensas. O ex-presidente da casa espírita sofreu e se desesperou. Orou, pediu ajuda. Mas, somente muito tempo depois foi socorrido. Junto aos instrutores esclarecidos, que o auxiliaram, quis entender o que havia acontecido. Afinal, na sua opinião, dedicou-se a vida toda ao bem, aos trabalhos de levar evangelização, buscou ajustar uma casa espírita que estava com métodos arcaicos, antigos, obsoletos onde todos pareciam se arrastar. Logo que chegou, levou sua energia, ânimo e mudanças inovadoras. Ainda bem que eu sabia como me socorrer do umbral da consciência, que me encontrei após o meu desencarne. Orei. Clamei. Sozinho, sintonizei-me com o alto para sair de onde estava. Ingratos, todos com quem vivi e ajudei, quando encarnado, esqueceram-me. Esqueceram o bem que fiz e as caridades que deixei na terra, afirmou Domênico. Por que razão deixei-me atrair para lugar tão inferior, na espiritualidade, após o meu desencarne? Ainda não sei. Talvez por ter, em vida terrena, preocupado-me somente com os outros. Vivi para auxiliar, socorrer e confortar o próximo mais próximo e esqueci de mim. Não foi bem assim, caro Domênico, explicou-lhe um instrutor. O irmão foi socorrido depois que diversas preces, endereçadas a Deus para iluminar a sua consciência, deram-lhe a lucidez para se elevar e sair do estado consciencial em que se encontrava. Recebeu preces sim, como as de sua mãe, que você deixou de visitar desde que ela não podia mais andar. Deixou-a sob os cuidados de uma irmã que possuía problemas financeiros e de saúde, mas que, mesmo assim, sozinha,
Fez o que pôde pela mãezinha até a senhora desencarnar saudosa de suas notícias e visitas. Elas eram o próximo mais próximo que você não auxiliou, não socorreu e não confortou. Uma encarnada e a outra desencarnada oraram por você pedindo luz, entendimento e elevação. Também recebeu oração de 2 filhos que nunca mais procurou, desde o divórcio de sua primeira ML por resultado de sua traição. Essa SML não desejou seu bem, mas 2 dos 4 filhos oraram pelo pai. Eles eram o próximo mais próximo que você se distanciou, não auxiliou, não socorreu e não confortou. Também recebeu vibrações de alguns dos tarefeiros que compreenderam sua pequenez de atitudes ao destruir a harmonia de uma casa espírita que, havia anos, levava o evangelho do Mestre, acalentando corações, praticando caridade. Como esses oraram por você. Mas, aquelas pessoas simples que você chamou de dependentes quando lhes tirou as cestas básicas que o centro oferecia, não oraram por ti. Os mantimentos recebidos eram os únicos que tinham para matar a fome. Aqueles que iam às reuniões levando suas garrafas com água para fluidificar e você não mais permitiu. Eles também não oraram por ti. A água era energizada e a única fonte de vibrações positivas que levavam para os seus lares e pessoas queridas, movimentando fé e esperança. E eles perderam isso. Os que buscavam elevação moral e reforma íntima por meio das reuniões públicas com os ensinamentos evangélicos, buscavam paz e conforto, passaram a receber informações políticas, instruções partidárias, observações e orientações sobre ideologias, opiniões, crenças que faziam nascer e crescer sentimentos de contrariedade, revolta, indignação. Eles tinham ido buscar Jesus e não encontraram. Ainda bem que deixaram de frequentar a casa espírita que você presidia com sua falsa humildade. Ah! Eles não oraram por você. O Mestre Jesus ensinou a amar os inimigos e bendizer os que nos maldizem, resistir ao mal, dar o vestido e também a capa, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e perseguem. Mas você apresentou-lhes outros assuntos, na casa espírita, em vez dos ensinamentos do Mestre. Mas precisei mudar muita coisa ali. Tudo estava bem ultrapassado. Caro irmão, a doutrina espírita é baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus. Caso não estivesse satisfeito, procurasse outra fonte de ensinamentos mais modernos para sua própria evolução e orgulho intelectual, que sempre fazia questão de exibir. Mas, nunca deveria ter destruído a única coisa que acolhia, socorria e conduzia muitos irmãos ao caminho do bem, do amor, da paz e da prosperidade espiritual. Cada um tem sua etapa, sua idade na escala evolutiva e está preparado para determinado ensinamento. Não menos, não mais. As diversas religiões e filosofias existentes são por este motivo. Respeito a cada um em seu adiantamento espiritual. Os ensinamentos do Mestre Jesus jamais estarão ultrapassados, velhos, obsoletos nem fora de moda. Pobre é aquele que tenta desenraizar a doutrina dos espíritos de sua base mais sólida e moral elevada. Jesus. Não tente corromper os ensinamentos cristãos com opiniões pessoais que desrespeitam o próprio Cristo. Por isso, ele nos alertou dos falsos cristos e falsos profetas e ainda disse: quem comigo não junta, espalha. Enquanto o instrutor relatava, inúmeras cenas eram passadas na tela mental de Domênico que começava a entender o que havia acontecido. Conseguia ver cada caso, em sua mais íntima particularidade, com as terríveis consequências de suas decisões. Um homem que ficava feliz por levar para casa o auxílio espiritual medicamentoso, em uma garrafinha com água, desanimou-se e se viu sem ajuda fluídica, porque como presidente do centro, proibiu que qualquer pessoa levasse uma garrafinha com água para ser fluidificada. Ele decidiu que, se quisesse a tal água, orassem em seus lares pedindo isso. Viu também uma mulher que buscava espiritualizar-se e parar de brigar e gritar em casa, mas que passou a ficar ainda mais indignada com diversas situações politizadas,
aumentando suas crises de descontrole emocional como depressão e pânico. Outro que tentava confortar o coração pela perda de um ente querido, não encontrou consolo e se deixou cair na ausência de esperança e tirou a vida do corpo, pois as palestras evangelizadoras deram lugar a críticas governamentais e partidárias. Domênico também foi capaz de ver espíritos que se encontravam na casa espírita para serem socorridos e não foram, pois os frequentadores encarnados que eles acompanhavam foram embora. Esses eram os que mais destilavam ódio e energias negativas contra o presidente daquele centro. Casos e casos se desenrolavam na sua tela mental e, de joelhos, não suportou e chorou em extremo desespero. Meu caro, nossa opinião não pode destruir a fé nem a caridade. Sempre somos instrumentos que podem ser de amor ou de ódio, de paz ou de discórdia. Sempre estamos envolvidos por espíritos do bem ou que ainda agem no mal. O que fiz? Só tentei. Não aprendeu com os mais experientes, não agiu espelhando-se em Jesus. Tinha o dom da eloquência, inteligência, era prodígio. Mas direcionou seus talentos para as intrigas por culpa de sua vaidade. Tudo tinha de ser como você queria. Usou o dom da palavra para lançar uns contra os outros. Usou seus ouvidos para juntar informações a fim de organizar e manipular conversas, levantar calúnias e injúrias para conseguir aquilo que queria. Isso e muito mais. Breve pausa informou. Graças a amigos espirituais e tarefeiros encarnados de boa índole, dispostos a cumprirem a missão terrena que abraçaram, o centro espírita ao qual você contribuiu para o quase fechamento das portas, recuperou-se após o seu desencarne. Não de imediato, mas segue obedecendo às leis da fraternidade e do amor. Praticando a caridade, renovando vidas, levando alegrias, esperanças e muito mais. Sabe por quê? Porque a benevolência retornou entre os seus tarefeiros. Com tolerância e bom senso, alegria voltou entre os colaboradores. As músicas elevadas e os cantos que você havia proibido, puderam novamente ser cantadas. As palmas que você proibiu voltaram a ser batidas. Palmas nunca desequilibraram a espiritualidade, pois é como o sorriso e a gratidão, expressão de louvor, saudação, respeito e admiração a Deus, a Jesus e aos mentores amigos que elas são batidas. O que vale a intenção? Por que proibir cantar músicas elevadas, que falam de fé, esperança, amor e resignação? Sua proibição foi baseada em quê? Louvar ao Criador com músicas é uma das práticas mais antigas que conhecemos, é a ação mais remota exercida por vários povos e religiões para esse fim. Se o Espiritismo é ciência e filosofia, você deveria estudar e pesquisar para saber mais sobre esse assunto. Ciência, pesquisa e filosofia faz pensar e repensar. Desconhece que a Bíblia nos conta que o rei Salomão louvava a Deus cantando seus salmos pelos ares. Comece por aí. Um momento de silêncio para que refletisse e prosseguiu. Música possui vibração. Vibração tem frequência. Frequência tem energia. Estude sobre isso também. Cantar músicas elevadas tira a mente das pessoas dos problemas do cotidiano, ajuda o inconsciente a ter paz, prepara e harmoniza esses frequentadores para receberem o que é ofertado em uma casa de oração e até os tarefeiros para colaborarem com amor. Temos certeza de que as conversinhas, os murmurinhos entre frequentadores ou tarefeiros, os pensamentos poluídos pela falta de amor, compreensão, as intrigas e fofocas desequilibram muito mais a espiritualidade do que qualquer canto desafinado, se essa era a sua preocupação. Breve instante e continuou. Na nova gestão, após seu desencarne, as garrafinhas com água para fluidificação puderam ser levadas. As cestas básicas de alimentos tornaram ser distribuídas. A fé voltou. A esperança brilha no coração de cada um. Tudo, meu querido Domênico, é questão de entender a necessidade e a idade evolutiva de cada irmão. Já imaginou se Jesus não respeitasse as nossas necessidades nem o nosso entendimento? Novo momento de silêncio.
Quando encarnados, estamos para evoluir, servir com amor, aceitando e compreendendo os irmãos do caminho, assim como Deus faz conosco. Seu sol brilha sobre os justos e injustos. Seu sol ilumina a todos. Sua chuva cai sobre todos. Não usemos o nome de Jesus mudando o sentido de suas palavras para que se encaixem na nossa opinião, no nosso modo de ver a vida, no nosso partido político, na nossa ideologia, na nossa maneira de querer que as coisas sejam. Esses são os falsos cristos e falsos profetas que o Mestre nos avisou. Quando encarnados, prestemos atenção em levar, tão somente, o conforto, por meio das palavras do Cristo, o ensinamento do seu Evangelho e deixar que o irmão decida o que fazer com essas informações. Certamente, você terá alguns anos, aqui na espiritualidade, para pensar, refletir e aprender por ter desperdiçado seus talentos. Perdi muitas oportunidades que havia pedido antes dessa encarnação. Lá murió Domênico. O que será agora? Sim, você solicitou e perdeu. Devemos ter cuidado com aquilo que pedimos, pois quando não sabemos o que fazer com o que nos é dado, deixamos nosso orgulho e vaidade complicarem nossa vida. E agora? Tornou ele. Enfrentar o arrependimento e dedicar-se ao estudo. Talvez daqui a muitos anos, depois de um bom planejamento reencarnatório, retornará para ver se aprendeu, pelo menos, o cuidar do próximo mais próximo e, provavelmente, só isso, uma vez que não soube o que fazer com tantos talentos ao mesmo tempo. Lucas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 17. Trabalho, ferramenta de consolo. Deus sempre atua em nossas vidas de forma misteriosa. Mesmo que não consigamos compreender no instante em que experimentamos determinada situação, um dia, entenderemos a razão do que vivemos. Sempre existe a explicação para tudo. Inácio e Angélica se conheceram. Apaixonados, casaram-se e foram agraciados com a chegada de um filho, que recebeu o nome de Rafael. Um lindo bebê, que chamava a atenção de todos. Como toda criança espirituosa, foi um menino travesso durante a infância. Demonstrava grande atração pela água. Adorava tomar banho, brincar na chuva ou mesmo jogar água nos amigos. Era muito comum voltar molhado para casa, deixando sua mãe sempre zangada. Inácio levava o filho ao clube da cidade com frequência e percebia sua aptidão para esportes aquáticos. Sem pensar duas vezes, ele inscreveu o garoto em aulas de natação. Rafael tinha muita afinidade com esse elemento da natureza. Aprendia tudo com facilidade e agilidade. Aos 5 anos de idade, ganhou a sua primeira medalha pela participação em um campeonato municipal em sua cidade. Medalha que rendeu grande incentivo tanto para o garoto como para seu pai Inácio, que a partir daí começou a apoiar o talento de seu único filho. A intenção e o sonho eram o de chegar a uma carreira esportiva promissora e, quem sabe, rumo às Olimpíadas. Os anos se passaram e Rafael sobressaia cada vez mais. Ganhava campeonatos na escola, no clube onde treinava e tudo mais que servia de desafio aquático. Aos 15 anos, já possuía uma coleção de troféus, medalhas e flâmulas de se admirar. Inácio não via a hora de o filho atingir a maturidade de atleta, para que pudesse competir em categorias mais relevantes e que despertasse o interesse de outros clubes, a fim de contratarem Rafael para as competições profissionais. Aos 17 anos, sobressaía na água como ninguém no município e no estado em que morava. Era conhecido por todos e respeitado pela comunidade atlética. Inácio não poderia estar mais orgulhoso do talento do filho, pois era cobiçado pelos clubes e tinha perfil físico e mental de um atleta nato. Um dia, Rafael procurou pelo pai e disse: "Eu quero me distrair um pouco. Os meus amigos me convidaram para acampar e passar 2 dias na praia. Não vejo hora melhor para isso, pois só tenho 10 dias antes da concentração para o próximo campeonato. Além do mais, depois de amanhã à tarde,
Já estarei de volta para relaxar um pouco mais. O que o senhor me diz? Tudo bem, se eu for. Inácio, mais que depressa, respondeu ao seu amado filho. Vá, Rafael. Você merece tudo, meu filho. Aproveite o passeio e a vida, pois, em breve, teremos de trabalhar duro para as próximas competições rumo às Olimpíadas. Tenho orgulho de você. E o abraçou. Obrigado, pai. Logo estarei de volta e devo focar nisso. Meu maior sonho é me classificar para os Jogos Olímpicos. Rafael beijou demoradamente o rosto de seu pai e o abraçou. Ambos se entendiam muito bem. Eram grandes amigos. No dia seguinte, o rapaz arrumou suas coisas e partiu com a sua turma para a praia. Inácio não se preocupou com seu filho, pois a água fazia parte da sua vida. No mar estaria em casa, no seu habitat, como costumavam dizer para brincar. A turma se alojou em pequenas barracas, guardaram os seus pertences, trocaram de roupa e caíram na água, brincando e se divertindo muito. O mar estava um pouco agitado, mas nada para se preocupar. Realmente o jovem se entendia com a água. Os amigos até comentavam, entre eles, sobre a performance do colega. Era bonito vê-lo nadar. Confiante demais, foi se aprofundando mar adentro até que, tomado de surpresa, uma grande e inesperada onda arrebatou Rafael violentamente e o atirou às profundezas, envolvendo sem chances para que se defendesse. Com impacto e surpresa, Rafael não tinha muito ar nos pulmões. A correnteza e a força da água dominavam seus movimentos. De repente, ele se viu em desespero, pois não conseguia ver nem a luz do sol para poder se guiar em direção à superfície. Com a sua resistência física extraordinária, continuava lutando contra a correnteza, porém o ar em seus pulmões já estava saturado, precisava ser renovado e depressa. A contração involuntária do corpo em busca de oxigênio fez com que inalasse água salgada. Não havia nada mais o que fazer. O desespero interrompeu-se e sentiu-se em uma espécie de vazio, com sensação confusa nos sentidos, entorpecido, sem estímulos. Rafael passou para a espiritualidade e, de imediato, foi socorrido, deixando-se levar. Os amigos perceberam que havia algo errado e passaram a procurá-lo. Acionaram o salva-vidas e o corpo de bombeiros, que iniciaram as buscas. Algumas horas depois, encontraram somente o corpo sem vida que pertenceu a Rafael. Ninguém conseguia entender ou explicar como um rapaz, em tenra idade, tão habilidoso na água, forte, capacitado em esportes aquáticos. Como poderia ter se afogado? Ao saber do ocorrido, Inácio e a ML entraram em desespero. Não se conformavam como tudo aconteceu. A dor da perda do único filho era inenarrável. Desejavam uma explicação, uma justificativa, mas não tinham nada que os auxiliasse a entender. O casal se uniu pela dor e pela fé em Deus. Ainda acreditava que tudo tem uma razão e que, um dia, descobriria qual era. 10 anos se passaram sem que aceitassem o desencarne do filho. Certa vez, em conversa com um primo de nome Aristides, Inácio encontrou, talvez, o que pudesse ser uma singela explicação. Aristides falava sobre a reencarnação ser a única justificativa para a justiça de Deus e alívio da nossa consciência, que sempre nos cobra pelos atos errados que praticamos. Esse primo indicou ao casal um centro espírita e disse que lá seria possível encontrar consolo e esclarecimento. Inácio e sua ML Angélica foram conhecer o lugar e o que a doutrina espírita tinha para apresentar. Assistiram à reunião pública onde foi lido e explicado um trecho do Evangelho do Cristo e gostaram muito dela. Das reuniões públicas, passaram ao estudo da doutrina e se interessaram rapidamente por tudo o que era exposto. Somente explicações como aquelas poderiam fazer sentido ao que lhes aconteceu. Sem perceberem, deixaram de buscar a razão de tal tragédia à medida que assumiram atividades naquela casa de oração onde só se falava sobre agirmos como o Mestre Jesus ensinou.
O tempo foi passando. Com a idade de 80 anos, Inácio fez a passagem para o plano espiritual e, qual não foi a sua surpresa e felicidade ao ser recebido pelo filho Rafael, que o envolveu com imensurável alegria. Confirmou-se que Deus não separa eternamente os que se amam e que o distanciamento é por pouco tempo, porque o reencontro é garantido. O filho ficou muito feliz ao vê-lo e admitiu sempre estar ao seu lado desde quando abraçou tarefa fraterna com evangelização de crianças na casa espírita, pois foi nessa época que os pais abandonaram as queixas e revolta e passaram a sintonizar vibrações mais saudáveis das quais ele se sentia melhor, quando perto. Com o passar do tempo, na espiritualidade, Inácio teve a oportunidade de saber qual a razão de ela precisar experimentar a morte de um filho, principalmente, nas condições mais inimagináveis como a que se deu, uma vez que o jovem tinha imensa habilidade na água. Além disso, qual a razão de alguém, com tão pouca idade, ser arrebatado pela morte que pareceu tão injusta? Foi então que descobriu que, em tempos longínquos, ele e Angélica eram pais de Rafael. Naquela época, por desavenças e brigas constantes com um vizinho, o casal influenciou o filho a odiar o homem e seu único herdeiro. Não se importaram quando perceberam que Rafael poderia cometer atitudes extremas de tirar a vida do vizinho ou até de seu filho por rixa de família. E assim aconteceu. Em determinada oportunidade, ao ver o filho do vizinho pescando à beira de um lago, Rafael aproveitou-se de seu porte físico e agilidade na água e atacou outro rapaz, arrastando-o para dentro da água e afogando-o. O crime nunca foi descoberto e a justiça terrena jamais foi feita. No entanto, aos olhos de Deus nada escapa. O jovem que Rafael afogou no lago conseguiu perdoar-lhe a tal ponto que foi ele quem socorreu o atleta, na espiritualidade, quando se afogou no mar. A dor, o desespero, a contrariedade, a vida ceifada, o sofrimento, a aflição. Tudo o que provocamos ao outro fica registrado na consciência, que atrai experiências semelhantes, com os mesmos sofrimentos, a fim de aprendermos a não errarmos mais. No plano espiritual, para Rafael e Inácio, tudo estava justificado. Deus não erra. Não podemos duvidar da justiça e da providência divina. Apesar de ignorar a razão de tamanha dor pela perda do filho, Inácio descobriu que, no trabalho com a caridade, é possível encontrar a ferramenta para aliviar a dor. Eric Bernstein. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Não vá sem deixar o seu like, um sinal de que você esteve aqui. Se o YouTube cancelar o canal, perderemos o contato, e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram e receba todas as notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.